A Câmara dos Deputados aprovou, em definitivo, o novo teto de gastos, que põe fim, então, a isso que a gente chama de teto de gastos, né? E esse novo regime fiscal sustentável, esse nome chique que o governo colocou. O texto agora vai para a sanção do presidente Lula, não deve enfrentar ali qualquer adversidade, até porque tem havido um alinhamento no pré-votação e a votação que terminou ontem. A versão que foi aprovada pela Câmara deixou fora desse guarda-chuva do limite de despesas do governo o Fundo do Distrito Federal, que são bilhões de reais, e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Vou caminhar aqui para meu cantinho da bancada para a gente poder começar uma entrevista bem importante agora, porque essa decisão que envolve o Fundeb foi comemorada pela bancada da Educação. É o caso da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, com quem a gente conversa agora, ela que está conosco aqui na CNN. Deputada, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pela gentileza de estar conosco pessoalmente aqui na CNN. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Que bom que a gente vai falar de educação. Pois é, fantástico, né? Todo mundo diz que educação importa, né? Então a gente tem que se debruçar sobre esse assunto e mergulhar sempre nesse aspecto. Muito bom poder tê-la aqui para poder ouvir as suas impressões. De que maneira vocês, né, que estão ali mais conectados com a educação, enxergaram essa movimentação de ontem, né? E veem a educação como um investimento, não como um gasto. Então, manter o Fundeb fora do marco fiscal significa o que exatamente? É mais dinheiro para a educação? São menos limites para o investimento em educação? Qual é o significado, deputada? O que aconteceu? Nós temos, como você falou, o Fundeb, que é o fundo mais importante quando a gente fala do financiamento da educação básica. Durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro, inclusive, esse fundo sempre esteve fora do teto de gastos e na votação do arcabouço fiscal, no que a gente entende como um erro gravíssimo, tinham colocado o Fundeb dentro do limite de gastos. E aí, enquanto presidente da bancada da educação, uma bancada que vai da esquerda à direita, com 35 coordenadores da Câmara e do Senado, a gente achou aquilo estranho e começou a fazer conta. O que a gente viu, Elisa? Que já no próximo ano, se o Fundeb permanecesse dentro do teto do arcabouço fiscal, a gente teria uma pressão de 4,7 bilhões. É um tema bastante técnico, mas tentando simplificar, o Fundeb, ele cresce de acordo com a arrecadação dos estados, dos municípios, e isso o governo federal não controla. Ou seja, o aporte, o tanto que a União coloca no Fundeb, na complementação, não é controlado. E aí a gente viu que isso ia crescer mais rápido do que o teto poderia crescer. Então, que tinha ali, já para o próximo ano, 4,7 bilhões de reais que não estavam sendo considerados, que não estavam sendo calculados. E que isso levaria para que outros recursos fossem cortados. E a gente que trabalha na educação sabe bem como a história termina. Ah, o Fundeb cresceu mais do que a gente esperava, então teremos que tirar esses 5 bilhões aproximadamente da merenda escolar, do transporte. E foi aí que a bancada da educação começou a fazer uma mobilização muito forte. Foram várias reuniões com o relator no Senado, o senador Omar Aziz, com o relator na Câmara, deputado Cajado, pressão nas redes sociais, mobilização com especialistas, ativistas pela educação, e ontem tivemos uma vitória muito importante, que agora, finalmente, o Fundeb volta a estar fora do teto de gastos, fora desse limite. E aí eu só complemento com mais uma consequência que também nos preocupava muito. O Fundeb vai ser revisto daqui a alguns anos. Se ele tivesse dentro desse bolo, junto com os outros recursos, ele vira alvo. E aí, para alguém dizer, o Fundeb está muito grande, vamos tirar para a gente poder colocar em outra área que talvez dê mais voto, mas que não é tão estruturante quanto a educação, a gente já viu isso acontecer muito nos últimos anos. Então, grande vitória da educação e uma sinalização de que a educação tem que ser prioridade, não só no discurso, como sempre acontece, como você falou, mas na prática, no orçamento. É porque no discurso, na hora de campanha, né, deputado, todo mundo fala de educação. Exato. Que lindo que é falar de educação. Aí na vida prática, o que a gente vê, a educação sendo escanteada. Basília Rodrigues, por favor, pode chegar na conversa. Era o mote aqui da minha pergunta, né? Falar de educação é um discurso muito bonito, principalmente de campanha, e chama muita atenção diante da discussão séria como esta, vai ter dinheiro ou não, ou mais dinheiro ou não, a educação fica quicando e dependendo de mais articulação, mais convencimento. Quem esteve ao lado de vocês pela bancada da educação dentro do governo? Esta é uma questão que é governo versus oposição, ou vocês foram de bancada
bancada em bancada, bateram na porta dos ministérios. Como foi essa articulação, deputada? Porque chama muita atenção. O texto simplesmente mudou no Senado Federal. Então, esta bandeira do Fundeb, ficou esvaziada na última votação que se passou pelo Senado Federal. Agora, na Câmara, para entender o périplo, né, por onde vocês passaram nessa articulação, vocês bateram na porta do Ministério da Educação, sentiram essa sintonia para que o discurso bonito virasse mesmo uma concretude? Basília, assim que a gente começou a fazer as contas e se deparou com os números desse impacto de bilhões de reais que poderia afetar a educação, eu fiz sim chegar essa preocupação a diferentes ministros, mas é importante ressaltar que essa foi uma mobilização da bancada da educação. Foi enquanto bancada da educação, com todos os coordenadores que nós temos, que nós fomos ao senador Omar Aziz, que nós fomos inúmeras vezes ao deputado Cajado, que nós levamos nossos técnicos para contrapor as contas que eles estavam fazendo. E aqui é importante relatar que os dois relatores, senador e deputado, nos disseram: a gente não tinha essa intenção. Então, já que existe essa interpretação de que a educação pode ser afetada, foi feito o recuo para que a gente pudesse novamente blindar o Fundeb. E acho que essa é a beleza da Frente Parlamentar da Educação. Nem tudo nessa vida é sobre esquerda, direita, muitas coisas são, mas nem tudo. Sobre governo e oposição, e a gente se orgulha muito na bancada da educação de ter parlamentares da esquerda e direita que fecharam questão sobre isso, que falaram: no Fundeb não se mexe. Inclusive, na Comissão da Educação, a gente também fez esse movimento. Foi um movimento liderado pelo presidente da Comissão da Educação na Câmara, deputado Moses, pelo presidente no Senado também, e o que a gente conseguiu foi que as duas comissões, que são muito diversas, também colocassem que com o Fundeb não se mexia. E acho que a gente tem que aprender a fazer mais isso como bancada da educação. Às vezes, transpor essas discussões que muitas vezes vão priorizar outras temáticas que não a educação e impor, não é a vontade, mas impor a defesa da educação de quem milita nessa área, de quem trabalha com isso. Deputada, quando a gente anda assim, em qualquer cidade, pelas ruas, aí você passa em frente a uma escola particular. Você vê aquela parede bonita, o portão tá bem conservado, tá tudo organizado. Aí você ouve quem estuda em escola particular: nossa, outro mundo, grade curricular, não sei o quê. Aí quando você passa em frente a uma escola pública, seja do município, seja do estado, você vê um outro cenário, às vezes não tá bem mantida, ou não tem uma estrutura direita, ou as carteiras estão quebradas, os professores não têm estrutura. Eu tô trazendo aqui essa abertura de ideia da pergunta para embasar o quê? Por que agora, com essa decisão do Fundeb fora do teto de gastos, né, que isso possa ser uma melhoria para a educação, por que a gente tende a acreditar que a partir de agora a gente pode ver ainda mais investimento na educação, né, que falar de educação pública seja sinônimo de uma educação de qualidade? Meu sonho é que a gente tenha a melhor escola pública do mundo. Vejam bem que é um sonho que vai dar muito trabalho para o nosso país. E é isso que me traz aqui. Eu fui aluna de escola pública, fui aluna como bolsista de escola particular, e o que você relatou em muitos casos é sim verdade. Infelizmente, por mais que eu tivesse professores na escola pública que acreditavam, que ficavam fora do horário, o mais comum para mim era sair no intervalo, porque os professores, a gente não tinha professores para dar as outras aulas, era aquele desalento de não se falar de vestibular, não se falar de sonho, e o que a gente quer é que o filho do rico e o filho do pobre tenham a mesma oportunidade. Senão esse Brasil não vai para frente. E aí, tentando simplificar um debate que é muito mais complexo do que isso, a gente tem sim um problema de distribuição de recurso. Então, ainda tem no Brasil escola sem banheiro, escola sem água potável, escola sem internet, escola sem professor, mas a gente também tem um problema de gestão. Escolas que têm os recursos necessários, mas que a gente vê que ainda assim não vão para frente. E aí eu queria retomar uma batalha que eu travei no começo do meu primeiro mandato, lá quando a gente estava discutindo justamente o novo Fundeb, que é um mecanismo que vai começar a valer no ano que vem. Vou tentar simplificar aqui, mas o que a gente fez? Uma parte do recurso vai ser condicionada à melhora no resultado e à redução da desigualdade. Colocar no português claro. A gente colocou, e aí foi uma proposta que eu apresentei, que vai começar a valer agora no próximo ano, em que a gente fala: olha, prefeito, você quer esse dinheiro adicional? E geralmente o prefeito vai querer aquele recurso adicional. Então você vai ter que demonstrar que em relação ao seu resultado anterior, você está avançando.
Sua nota de português está melhor, sua nota de matemática está melhor. Mas a gente fez um porém. Não adianta só investir na escola do centro, na escola mais bonita. Porque se você não reduzir a desigualdade entre as suas escolas, se você não reduzir a desigualdade racial que existe nas suas escolas, você não vai receber esse recurso adicional. Então é uma super fórmula. Quem quiser conhecer mais, me chama lá nas redes sociais, Tabata Amaral SP, mas é um mecanismo para a gente tentar endereçar essas duas coisas. Falta sim dinheiro, especialmente nas cidades mais pobres desse nosso país, mas falta também incentivos, fiscalização para que esse dinheiro se converta em uma educação de qualidade. E aí eu deveria falar aqui de formação e valorização dos profissionais da educação, de muitos outros temas, mas vou parando por aqui. Basília? Olha, apesar desse trabalho importante e empolgante, né, que a gente está aqui prestando atenção no que a senhora está falando, a Frente Parlamentar da Educação não é, digamos, uma das mais famosas, né? A gente fala muito do boi, da bala e da Bíblia, que são as outras frentes também relevantes nos seus campos de atuação, mas educação não. E está lá na previsão constitucional como direito básico e nem todo mundo tem acesso. O que mais vocês, organizados lá dentro da Câmara, pretendem fazer com essa frente? Um tipo de fiscalização, por exemplo, da utilização desses recursos que agora estão mais livres graças a essa mudança no marco temporal, no marco fiscal de ontem, mais reuniões com o Ministério da Educação, que tem o Camilo Santana, que foi conhecido aí como o governador com a melhor educação no Ceará. O que vocês podem fazer mais? Porque é um instituto, Frente Parlamentar da Educação, que parece ter muitas ideias, mas na hora de tornar isso possível, prático, enfrenta ainda dificuldades. Com certeza. A nossa força, Basília, ela vem de fora e eu preciso ter essa clareza. A gente, de fato, não tem todos os recursos e tantos parlamentares engajados como a bancada evangélica, como a bancada do agro e tantas outras. Isso não é uma crítica a essas bancadas, é para dizer que a gente precisa se organizar enquanto sociedade para que a gente tenha o mesmo poder de mobilização que elas têm. Então, quando eu falo que a nossa força vem da sociedade, vamos olhar para o Conselho da Frente. A gente faz questão de, nesse Conselho, ter organizações estudantis que são muito importantes, como a UNE, a UBS, a ANPG. A gente faz questão de ter o Todos pela Educação, de ter diversas organizações de reitores, de professores, porque se a gente não conta com esse apoio da sociedade, a gente não consegue fazer frente a outras bancadas aqui no Congresso Nacional. E eu tenho um exemplo muito recente. Infelizmente, a educação não entra em pauta todo dia, como deveria entrar se esse país entendesse o potencial da educação. Então, o que foi que a gente fez? A gente batalhou por meses para que no Dia do Estudante, que aconteceu há algumas semanas, a gente tivesse um dia de votação. Um dia na Câmara e um dia no Senado, para votar projetos que foram priorizados pela bancada da educação. Resultado, votamos projetos muito importantes, como, por exemplo, a extensão e ampliação da lei de cotas, que foi votada nesse contexto dos dias da educação. E nós estamos mirando agora no segundo semestre, para no Dia dos Professores, em outubro, nós termos uma segunda semana. É um mundo ideal? Não é. O que eu quero é que pautas sobre mulheres, educação, saúde, tudo isso que é estruturante, entre em pauta todo dia e não só em dias temáticos, como a gente chama. Mas a gente vai inventando, a gente vai se agarrando ao que aparece e a verdade é que se a sociedade acompanhar mais o trabalho que é feito por esses parlamentares que atuam na área da educação, pensar na hora de votar se aquele parlamentar, se aquele prefeito, governador, etc., tem essa pauta, a gente vai engrossando o caldo. Mas enquanto ainda somos, não a maioria, mas um grupo bem aguerrido, a gente vai contando com essa mobilização. A gente faz tuitaço, a gente faz mobilização, a gente se une a professores e alunos do Brasil inteiro e o que eu peço a vocês que nos acompanham, que também entendem o valor da educação para esse país, é acompanhar. Eu vejo isso pelas minhas redes sociais. Quando eu falo de educação, a repercussão é muito menor. E olha que eu sou uma parlamentar da educação, então fica também uma provocação para todos que nos acompanham. Totalmente, a provocação, que é sempre importante, né? Todo mundo fala na palavra que educação importa, mas no dia a dia, né, quantas pessoas dispõem de tempo para poder se debruçar a esse assunto? Por isso a importância desse debate aqui, conversamos com a deputada federal Tabata Amaral, presidente da bancada da educação no Congresso, que repercutiu com a gente também a aprovação do novo teto de gastos que deixou de fora o Fundeb. Obrigada, deputada, bom dia.
Muito obrigada, bom dia e foi um prazer conversar com vocês. E obrigada por irem na contramão e abrirem espaço para a gente falar de educação. Contramão é uma coisa que a gente gosta de ser aqui nesse jornal, viu, minha querida? Obrigada, deputada, obrigada, bom dia. Tá, e a importância, né, de trazer o debate. Valeu também, Basília Rodrigues, por ter viabilizado essa conversa aqui com a gente, porque se o assunto importa, a gente tem de falar, né? E é isso que a gente se dedica aqui no Live.